Olá pessoal, professor Renato Ferreira Pinheiro, professor aqui da Energia Concursos. Na nossa aulinha de hoje a gente vai dar uma olhadinha em direito penal, né? Vamos dar uma olhada em direito penal. Tá? O que a gente vai ver em direito penal, professor? A gente vai ver uns crimes que não são muito usuais cair nos concursos, não é normal cair esse tipo no concurso. Mas antes da gente entrar nos crimes, né, obviamente, antes da gente olhar o crime, a gente vai dar uma introdução aí, o que seria o direito penal. Só uma introdução rapidinho, o que seria direito penal. Tá? O direito penal é um ramo do direito público encarregado a solucionar as condutas atentatórias aos mais importantes bens jurídicos, sancionando com uma pena criminal ou uma medida de segurança. O que quer dizer isso aí? Imagina que eu tinha uma relação entre A e B, né? Exemplo, o A botou fogo na casa do B. Há uma divergência entre A e B. Tá? E aí, professor? O Estado tem um dever de solucionar. Todo e qualquer conflito de natureza penal compete ao Estado solucionar. Então o Estado vem para intervir e dar uma solução a esse conflito entre A e B. Embora seja entre os dois, o Estado tem o dever de solucionar aplicando uma pena, uma medida de segurança. Beleza, vamos adentrar o Decreto-Lei número 2.848 de 1940, que é o Código Penal. Vamos trabalhar aí com a parte especial do Código Penal. Título 8, dos crimes contra a incolumidade pública. Olha que legal. É um tipo de crime que não costuma cair em concurso. É muito difícil aparecer esse tipo de crime. Professor, onde é que eu vou achar ele aí? Olha, alguns tribunais, como o TJ, aparece. Tá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal gosta de pedir, de vez em quando, aí raramente já aconteceu, né, de pedir os crimes contra a incolumidade pública. Não são crimes usuais, não costuma cair, são meio maçantes, são meio chatos, porque são crimes mais doença, epidemia, curandeirismo, incêndio, né, falsificação de algum tipo de produto, falsificação de contaminação de água potável. Então são crimes que não são do nosso cotidiano, como homicídio, roubo, estupro, peculato. Então são crimes que não costumam aparecer, então, torna uma aulinha não tão interessante, mas a gente tem que ver, porque cai no concurso, já que está no seu edital. Tá? Vamos para frente. Primeiro, são 3 capítulos. Primeiro capítulo, crime de perigo comum. Crime de perigo comum. O que é esse crime de perigo comum? Dos crimes de perigo comum. O que retrata os crimes de perigo comum? Pessoal, os crimes de perigo comum é quando tu coloca em perigo a vida das pessoas. Né? Eu vou ter aí o incêndio, tá? Né? Eu vou ter uma modalidade, porque o incêndio ele pode ser culposo ou doloso. Eu tenho o crime de explosão, tá? É uma modalidade também. Uso de gás tóxico, tá? Fornecimento e transporte de explosivo também é um tipo penal. Inundação é outro. Perigo de inundação também é outro crime, tá? Desabamento e desmoronamento, subtração, né, de material de salvamento, tá? Difusão de doença ou praga, tá? São os tipos penais aí relacionados, obviamente, né, aos crimes, né, supracitados, que são os crimes de perigo comum. Então vamos ver todos como é que funcionam os crimes de perigo comum. Então vamos lá. Crimes de perigo comum. Incêndio. Se causar incêndio, botar fogo. Alguma propriedade, um patrimônio, colocando em risco, obviamente, a integridade física e o patrimônio. Artigo 270. Causar incêndio, expondo a perigo a vida e a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Preste atenção, o patrimônio tem que ser de outro. Se tu causar um incêndio, botando fogo no teu patrimônio, tu vai lá e botou fogo no teu patrimônio. Tem uma casa no meio do mato, lá no sítio, tu vai lá e bota fogo na tua casa. Não é crime de incêndio, tá? Tu tem que expor a perigo a vida, tu tá sozinho, não expõe a vida. Tu não expõe em risco a integridade física de ninguém e nem o patrimônio de outro. Se tu botar um fogo no teu imóvel, numa área isolada que não coloca risco a ninguém, não é crime. Então só se for de outrem, que é a pena de 3 a 6 anos. Aumento de pena. A causa de aumento de pena no crime de incêndio, tá? No crime de incêndio, a pena será aumentada, né? A pena é aumentada em 1/3. A hipótese de aumento de pena no crime de incêndio. Quando é que a pena é aumentada em 1/3? Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem peculiar em proveito próprio alheio, aumenta em 1/3. Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, B, em edifício público ou destinado a uso público ou obra de assistência social ou de cultura, C, em embarcação aeronave,
comboio ou veículo de transporte coletivo. D, em estação ferroviária ou aerodroviária, aeródromo. C, em estaleiro, fábrica ou oficina. F, em depósito de explosivo, combustível inflamável. G, em poço, tá? Ou geleira de mineração, galeria de mineração. H, em lavoura, postagem de mata ou floresta. Essas são as causas que aumentam a pena em 1/3. É muito importante esse parágrafo 1º do artigo 250, porque tem vários casos de outros crimes que também aumentam a pena. Fala assim, ó, aumento de pena conforme disposto no artigo 250, parágrafo 1º. Então há uma relevância. O incêndio ele pode ser culposo. Se o incêndio é culposo, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. É diferente. 251 fechou. 250 fechou. 251. Crime de explosão. Tá? Expor a perigo de uma vida da pessoa, a integridade dela, o patrimônio dela, mediante uma explosão. Ou simples, tá, colocação de dinamite ou substância de efeito análogo. Crime. Vamos ver o que fala o tipo penal. 251. Explosão. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de diamante ou de substância de efeito análogo. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então assim, ó, expor a vida da pessoa em perigo ou o patrimônio dela, mediante uma explosão, arremesso ou simples colocação de dinamite ou substância, eu tenho a pena de 3 a 6. Se for uma outra substância e não seja dinamite, de 1 a 4. Então eu tenho o crime de explosão, né? Um crime de explosão. Não é muito usual esse tipo de crime, tá, pessoal? A pena é aumentada em 1/3 se ocorre qualquer hipótese do parágrafo anterior, lá 250, parágrafo 1º, né? Te falei, tá? Que é o parágrafo 1º, tem o inciso 1º, que é o objetivo de lucro, e o inciso 2º, que tem todas aquelas situações que são enumeradas. Admite-se a modalidade culposa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeito análogo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, demais caso, detenção a 3 meses a 1 ano. Então admite a modalidade culposa. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Expor a vida de uma pessoa a perigo, a integridade física ou patrimônio de outra, usando gás tóxico ou asfixiante. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Não tem muito o que explicar, né? O próprio nome do tipo penal explica. Admite-se a modalidade culposa. Detenção de 3 meses a 1 ano. Fábrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivo ou gás tóxico ou asfixiante. Pessoal, aqui é tu fabricar, tu possuir, transportar sem licença da autoridade competente substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Então, se tu tem sem licença esse tipo de substância, esse tipo de gás, crime, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Fica muito ligado quando é detenção e reclusão, tá? Isso pode aparecer na prova. Ó. Geralmente o culposo é reclusão, detenção, culposo é detenção. E aqui, pode ver, 253 é detenção. Qual a diferença? É o regime prisional. Reclusão é fechado, semiaberto e aberto. E detenção não tem fechado, é só semiaberto e aberto. Inundação. Já fala tudo, o próprio tipo penal explica. Causar inundação. Causar inundação, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outro. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. No caso de dolo, a detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Então percebe que a detenção de novo quando é culpa. Então se tu causar uma inundação expondo a perigo, percebe que a conduta é dolosa, tu cometeu uma inundação. 3 a 6 anos. Agora, se for sem intenção, também é crime. Então, inundação é uma pegadinha muito boa. A inundação admite a modalidade culposa? Admite a culposa sim. Admite essa modalidade culposa. Perigo de inundação. Aqui tu causa perigo. Pode inundar. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Existia um obstáculo, existia algo que foi utilizado para impedir a inundação. E tu vai lá e retira, tu danifica esse obstáculo, é crime. Pena de 1 a 3 anos e multa. Tu não utiliza, né? Tu tira, tá? Aí
Isso aí vai caracterizar, sim, um crime. Desabamento ou desmoronamento. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outro. Causa de desabamento, claro, se matar a pessoa aí, né, vai ser um outro tipo penal, tá, pessoal? Né? Agora aqui tu causa desabamento e expõe a vida da pessoa em risco, a integridade dela, o patrimônio, a pena de 1 a 4 anos de reclusão. Admite-se a modalidade culposa, detenção de 6 meses a 1 ano. Percebe que todos os culposos da detenção. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. O nome já fala tudo. Está relacionado ao material de salvamento. Tu some, tu danifica, tu destrói, tu te apropria. 253. Subtrair, ocultar ou inutilizar. Por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade. Aparelho material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, socorro e salvamento, ou impedi-lo de furtar o serviço de tal natureza. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui é o seguinte, tem os materiais utilizados para combater algumas situações de perigo, para prestar socorro ou salvamento. Tu vai lá, destrói, tu dificulta a utilização dos mesmos, tu comete crime de reclusão, crime com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Formas qualificadas do crime de perigo comum. O crime de perigo comum é quando tu coloca a vida das pessoas em perigo. Tá? 258. Se o crime é doloso de perigo comum, resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade aumenta a metade. Se resultar na morte, a pena é aplicada em dobro. Todos os crimes que a gente viu são crimes que causam perigo. Pode ver, colocar em risco, perigo a vida das pessoas. Se resultar em lesão corporal grave, aumenta a metade. Então vai lá um crime que a pena é 4 anos, máximo. Aumenta a metade, vai para 6. Se resultar na morte, dobra, 8. No caso de culpa do fato lesão corporal, a pena é aumentada em metade. Se resultar morte, aplica essa combinação do homicídio culposo, aumentado em 1/3. Professor, não entendi. Vou te explicar aqui. Ó. Vou pegar um aqui. Ó. Inundação. Causar inundação expondo a perigo à vida e à integridade física de outro. Deixa eu abrir aqui para a gente entender. A inundação. Causei inundação. Fui lá e inundei um determinado local. A pena da inundação é de 3 a 6 anos. Coloquei em risco a vida das pessoas, 1 a 6 anos. Mas ninguém morreu, não lesionou ninguém. Se resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena não é de 3 a 6, é de 4,5 a 9. Se a pessoa morrer, vai ser de 6 a 12. Entendeu? Tá, professor. E se for de forma culposa? A pena de inundação culposa é de 6 meses a 2 anos. Se resultar em lesão corporal grave, vai para 9 meses a 3 anos. Se resultar na morte, aí vai de 6 meses a 2 anos, mais a pena do artigo 121. Parágrafo 2º, que é homicídio culposo, a pena de 1 a 3. Entendeu? Então, quando ocorre a morte no crime de perigo comum, na modalidade culposa, a pena vai ser a mesma do crime culposo, acrescida do homicídio culposo, lá do artigo 121, parágrafo 1º. A pena é de 1 a 3 anos. Então, ótima questão para uma prova. Ótima questão para uma prova. Né? Muito interessante essa daqui, ó. Né? O artigo 158. Né? Eu achei bem legal o artigo 158. Então, é uma ótima informação para uma prova. Pode ser formulada uma ótima questão aqui. Difusão de doença ou praga. Artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano a florestas, plantação animais e utilização econômica. Detenção de 2 a 5 anos e multa. Está mais para um crime ambiental isso daí, né? Modalidade culposa. No caso de culpa, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Percebe que culposo sempre eu tenho aí a figura da multa. Agora a gente vai ver os crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Aí muda um pouquinho, tá? Aqui eu tenho o perigo de desastre ferroviário, eu tenho o desastre ferroviário, atentado contra a segurança do transporte marítimo, fluvial e aéreo, sinistro do transporte marítimo, fluvial e aéreo, tá? Eu tenho atentado contra a segurança dos meios de transporte, tá? Arremesso de projétil, atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, interrupção e a perturbação telegráfica, telefônica, tá? Esses são os tipos penais. Agora, do capítulo 2, onde fala dos crimes, tá? Contra
contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos lá. Perigo de desastre ferroviário. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Fala e impede lá a ferrovia. Tu foi lá e trocou o trilho, tu não causou. Tu causou um perigo apenas. 1. Destruir, danificar ou desarranjando total ou parcial linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. 2. Colocando obstáculo na linha. 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. 4. Praticando outro ato que possa resultar em desastre. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Esse é o perigo de desastre ferroviário. Aqui é o desastre, tu causou desastre. Se o fato resultar em desastre, reclusão de 4 a 12 anos. No caso de culpa, da ocorrência do desastre, detenção de 6 meses a 2 anos, de novo, detenção sempre nos culposos. Para efeito desse artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circule veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Então nada mais é do que esse desastre ferroviário, tu altera a estrutura da rodovia e tu causa um desastre, um perigo de desastre, tu comete um crime. Tá? Bem tranquilo do 260. 261. Atentado contra a segurança e transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Expor a perigo a embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou prática de qualquer ato tentando impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Reclusão de 2 a 5 anos. Pessoal, tu prejudica, tu dificulta a navegação, a interpretação. Tá? Tu prejudica a segurança do transporte. Esse é o tipo penal. Pena de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial e aéreo. Se do fato resultar em naufrágio, submersão, ou encalhe a embarcação, ou a queda ou destruição da aeronave. Então assim, ó, tu causou perigo, tu prejudicou lá a situação, causando perigo, né, causando falha e etc. Aí nesse caso, tá, o tipo penal vai ser o 261. Se tu só causar o perigo e não resultar em dano nenhum, aí obviamente, né, vai ser o do 260. Então isso aí é bem pertinente lá na hora da averiguação, tá? Isso é bem pertinente na hora da averiguação. Então assim, ó. Então vamos lá. Então assim, ó, em relação ao desastre, pessoal, tem que ficar ligado no seguinte. Se tu causar perigo, só perigo à embarcação, mas não resultar em nada, só causando perigo, a pena é de 2 a 5 anos. Se resultar em naufrágio da embarcação, queda da aeronave, aí é de 4 a 12, aí mudou a pena. Tá? Se tu tiver o objetivo de lucro nesse tipo penal, tá, será aplicada a pena de multa. Tá? Se tiver algum tipo de vantagem econômica para ti ou para outro. Admite-se a modalidade culposa. Tá? Se ocorre o sinistro, admite a modalidade culposa. Tem que ter o sinistro para ser culposo, 6 meses a 2 anos, mas só se tiver o sinistro. Atentado contra a segurança e outros meios de transporte, artigo 162. É o que fala o tipo penal. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedindo-lhe ou dificultando-lhe o funcionamento. Impede o funcionamento do ônibus. Detenção de 1 a 2 anos. Se o fato resultar em desastre, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Em caso de culpa, tem que ocorrer o desastre, também detenção de novo, de 3 meses a 1 ano. Admite-se a forma qualificada. Se qualquer dos crimes previstos 260 a 262, o caso de desastre ou sinistro resulte em lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto do 258. O que é o 258? Lesão corporal, a pena aumenta metade, morte o dobro. Tá? Nas situações culposas, lesão corporal a metade e morte, aplica-se a pena do crime culposo mais a pena do homicídio culposo, que é de 1 a 3 anos.
Arremesso de projétil. Arremessar um projétil, né, contra um veículo em movimento. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou por ar. Jogar no avião vai ser difícil, né? Mas tudo bem. Joga alguma coisa no avião, no barco, no ônibus, no carro. Isso é crime, arremesso de projétil. Detenção de 1 a 6 meses. Se o fato resultar em lesão corporal, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Se resultar na morte, a pena do artigo 121, parágrafo 3º, aumentará de 1/3. O que vai acontecer? Se jogar um projétil no ônibus, matar uma pessoa, tá? Tu vai responder, só que tem que ver se a intenção é matar ou só lançar o projétil mesmo, tá, pessoal? Mas vamos supor que era só lançar o projétil mesmo. Tá? Resultou na morte, tá? Tu vai responder, né, pelo crime com a pena de 1 a 6 meses, mais a pena do homicídio culposo. Tá? Duas penas, é concurso de crimes. Né? Atentado contra a segurança e serviço de utilidade pública. Tá? Tu prejudica, tu atrapalha o funcionamento da empresa de água, de luz, tá? E etc. 265. Atentado contra a segurança e funcionamento de serviços de água, luz, força ou calor, ou qualquer outra utilidade pública. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se pena de 1/3 até a metade, se o dano ocorre em virtude da subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Então, tu vai lá e dificulta o funcionamento da empresa de energia elétrica, a empresa de luz. Tá? Tu dificulta o serviço dela, o atendimento dela. A pena vai ser de 1 a 5 anos. Tá? Aumentado em 1/3, se teve a subtração de algum material essencial para o fornecimento do serviço. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Interromper ou perturbar o serviço telegráfico, telegráfico ou telefônico. Impedir ou dificultar o restabelecimento. Tá? A pena nesse caso aí vai ser de detenção de 1 a 3 anos e multa. Incorre na mesma pena que interrompe serviços telemáticos ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Aplica essa pena em dobro se o crime é cometido em ocasião de calamidade pública. Então aqui, ó, tu interrompe, tu perturba o serviço de telefonia, tu dificulta o restabelecimento do serviço de telefonia. Pena de 1 a 3 anos. Tá? É isso, é tipo penal. Se o crime é com ocasião de calamidade pública, tem uma calamidade pública, tu vai lá e interrompe esse serviço, a pena é em dobro. Tá? Dos crimes contra a segurança pública. Vamos falar dos crimes contra a segurança pública. Dos crimes contra a segurança pública, pessoal, né, há muita relevância agora, onde a gente vai falar da epidemia, tá? Que é quando tu faz a propagação de germes, tá? Também, ó, tipo assim, época de pandemia agora, Covid-19, né? Porque corona é o vírus, coronavírus é o vírus, tá? O Covid-19 porque foi em 2019. Se tu não respeitar normas que impedem aglomerações, etc., tu incorre nos crimes lá de periclitação contra a vida e a saúde de outrem, contágio de moléstia grave, contágio, né, o artigo 131, 132, tu poderia incorrer no crime de epidemia que a gente vai ver agora, tá? Acho que o principal é infração de medida sanitária preventiva. Tá? Tu infringir algum tipo de medida sanitária preventiva. Então assim, ó, não respeitar, só não pode ter aglomeração, vou lá e vou na aglomeração. Em tese, tu comete crime do artigo 131, 132, 267 e 268. Tá? Em tese. Então são 2 crimes que a gente vai ver. Epidemia e infração mediante de medida sanitária. Aí tem omissão de notificação de doença, tem o envenenamento de água potável, suplementar alimentícia e medicinal. Esse é crime hediondo, tá? Esse é crime hediondo se resultar em morte. A epidemia com resultado de morte também é crime hediondo, tá? Corrupção ou poluição de águas potáveis, tipo penal. Falsificação ou corrupção e adulteração de substâncias ou produtos alimentícios. Falsificação ou corrupção de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais. Isso também é crime hediondo, segundo a Lei 8072, dos crimes hediondos. Tá? Emprego de processo público ou substâncias não permitida. Invólucro de recipiente com falsa identificação. Tá? Produto alimentício lá envolvido com informações falsas. Produto ou substância nas condições de 2 artigos anteriores. Tá? Substância destinado à falsificação
outras substâncias nocivas à saúde pública, medicamento em desacordo com o recipiente receita médica, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, charlatanismo e curandeirismo. Esses são os tipos penais, né, dos crimes, né, que são crimes, né, relacionados, né, crimes contra a incolumidade pública, onde retrata o título 3. Título 3, crimes contra a saúde pública. Título 3, crimes contra a saúde pública. Pode ser que na tua prova apareça mais os crimes contra a saúde pública, tá? Até quando a gente vai achar questões, que a gente vai procurar material, a gente percebe que há muito mais incidência de crimes contra a saúde pública. É um conteúdo que não costuma cair em prova, não é muito pedido em concurso, poucas questões, mas acredito de coração que, se for pedir, vai pedir os crimes contra a saúde pública, principalmente essa agora de epidemia, tá? Infringir medida sanitária preventiva por causa do Covid. Exercício legal da profissão também é importante, tá? E curadeirismo e charlatanismo. Esses são os tipos aí que eu acho que podem aparecer. Beleza? Então a gente fecha por aqui a primeira aula de crimes contra a incolumidade pública. Desejo a todo mundo um ótimo estudo, um abraço e até o nosso próximo encontro.